Olá, leitores, tudo bem? Ainda assustados com o primeiro conto da nossa série especial da literatura fantástica de Machado de Assis? Então prepare-se, porque hoje apresentarei mais uma história desse nosso grande autor brasileiro que irá assustar também por ser de uma autenticidade fantástica, além de também ser um clássico. Para os que acham que só a escola romântica produziu histórias de amor tipo água com açúcar, se enganou. Machado de Assis aparece com um conto, A Causa Secreta, mas este, entretanto, nem envolve o sobrenatural. Pode mais ser considerado um suspense psicológico, de crime. Macabro? Sim, com toques de terror e sadismo, mas que correu risco de ser esquecido ou excluído pelo simples fato do leitor intelectual brasileiro considerar histórias de fantasmas ou de medo um gênero menor, mesmo que ainda escrito pelo próprio Machado de Assis. A Causa Secreta foi escrita em 1885 no inovador jornal Gazeta de Notícias e posteriormente foi publicada em 1896 no livro Várias Histórias. E é uma verdadeira história de fantasma, terror e suspense sobre um psicopata que tem por hábito... Bom, isso vocês vão descobrir no decorrer desse vídeo. E novamente lembrando que os contos foram escritos no final do século XIX e início do século XX. Portanto, nada de comparações com o que é produzido atualmente. O que hoje pode parecer inocente há um século causava pânico e ainda pode incomodar até hoje. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia que estivera excelente, de Catupi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem reboço. Tinham falado também de outra coisa, além daqueles 3, coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a esse respeito foi constrangida. Agora mesmo os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que não lhe é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal maneira que, para fazer entender, é preciso remontar à origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato. Pela primeira vez à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura, mas ainda assim tê-la-ia esquecido se não fosse o segundo encontro poucos dias depois. Morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia 1 ou 2 vezes por mês e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca entrou no Tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas, estava em casa, quando ouviu o rumor de vozes na escada.
Desceu logo do sótão onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam, escada acima, ensanguentado. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Depois do ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro e, sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediram-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida lhe contaram o que se passara. Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos. Mas eu só vi este senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. Disse onde morava e como era a 2 passos, achei melhor trazê-lo. Conheceu antes? Perguntou Garcia. Não, nunca ouvi. Quem é? É um bom homem, empregado no arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante Fortunato, serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico. Acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram. Ele e o estudante ficaram no quarto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo. Moviam-se devagar e tinham uma expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e, de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando, voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação, e se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora, voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa. E antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez, logo que possa sair, disse o convalescente. Correu a Catumbi, daí a 6 dias. Fortunato recebeu constrangido, ouviu impaciente as palavras de agradecimento, deu-lhe uma resposta enfastiada e acabou batendo com as borlas do chambre no joelho. Gouveia, de frente dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada que dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, forcejando por esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo para que no coração só ficasse a memória do benefício. O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor insinuou a este homem o sentimento da ingratidão. Tudo isso assombrou Garcia. Este moço possuía em germe a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres, tinha um amor da análise e sentia o regalo que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais, até apalpar o segredo de um organismo. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com o homem de Catumbi, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa. Quando menos era-lhe preciso um pretexto, e não achou nenhum.
Garcia e Fortunato voltam a se encontrar aleatoriamente muitas vezes, o que lhes traz familiaridade. Garcia recebe um convite para visitar a casa do médico agora casado. Já formado, o ex-estudante conhece a esposa de Fortunato, Maria Luísa, e percebe entre os dois uma dissonância de caracteres. Enquanto o marido tinha olhos de chapas de estanho, a esposa possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Era uma de suas visitas ao casal Fortunato. Garcia insiste em contar a Maria Luísa a história de quando os amigos se conheceram. Maria Luísa se sente espantada pelo conto da cura de Gouveia e toca o pulso do marido como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Fortunato, a princípio reticente com a história, a retoma, contando também sobre a visita de Gouveia e, inapropriadamente, ri do episódio. Essa atitude do marido deixa Maria Luísa desconsolada. Fortunato se refere à dedicação e às habilidades de Garcia como enfermeiro e o convida a abrir uma casa de saúde. Garcia recusa, mas depois de muita insistência da parte do amigo, aquece para a tristeza de Maria Luísa, que padecia só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas. Na casa de saúde, Garcia pôde observar melhor o trabalho de Fortunato e se dá conta de que o caso da cura do ferido não era único. Fortunato não se intimida perante nenhuma doença. A proximidade no trabalho traz intimidade entre os dois amigos. E Garcia passa a frequentar a casa do casal Fortunato com muita frequência, chegando a jantar ali quase todos os dias. Começa a observar também Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente. E a solidão como que lhe duplicava o encanto. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava. Quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava, calada ou ao canto da janela, tocava o piano umas músicas tristes. Manso e manso entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo, para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da própria amizade. Mas não pôde. Pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. Lentamente se apaixona por ela, mas tenta aplacar o sentimento para que não perturbe a amizade com Fortunato. Maria Luísa foi, por sua vez, compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. Fortunato se põe a estudar anatomia, rasgando e envenenando gatos e cães. Os gritos dos animais perturbam os pacientes e por isso o médico tem de mudar seu laboratório para sua própria casa, o que aborrece Maria Luísa. Ela resolve recorrer a Garcia e pede-lhe que convença o marido a parar as experiências, o que o amigo logrou fazer. Ao ver que Maria Luísa tossia, Garcia a examina apreensivo e estabelece que ela precisa de acompanhamento médico, pois aparentava ter alguma coisa. Que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete. E ele caminhou para ali. Ia chegando à porta no momento que Maria Luísa saía de lá, aflita, em prantos. "O que é?" perguntou-lhe. "O rato! O rato!" exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato e lhe levar um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual puseram um prato com um espírito de vinho. O líquido flamejava entre o polegar e o índice da mão esquerda, segurava o barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida desceu infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois ali havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. "Mate-o logo", disse-lhe. "Já vai." E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, inchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-lhe novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse. Mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia.
faltava cortar a última pata, e Fortunato cortou-a muito devagar. Acompanhando a tesoura com os olhos, a pata caiu. Ele ficou olhando para o rato, meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia de fronte conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva nem ódio, tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina. Alguma coisa parecida com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia inteiramente esquecido. Isto posto, não estaria fingindo, e devia ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo, o rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida, sombra de sombra. Fortunato aproveitou para cortar-lhe o focinho, e pela última vez chegar a carne ao fogo. Afinal deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Então, mostrou-se enraivecido contra o animal, que lhe comera o papel, mas a cólera evidentemente era fingida. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. Também se revela, com o tempo, o diagnóstico fatal de Maria Luísa, a tuberculose. Nos seus dias finais, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Fortunato bebeu uma a uma as aflições da bela criatura. Sua atitude era de um egoísmo aspérrimo, faminto de sensações. Nessas condições, a vida de Maria Luísa expira. Na noite de sua morte, Fortunato acorda e se depara com Garcia, alheio à sua presença, tirando o véu do cadáver e beijando-lhe a testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, note-se. A natureza compôs de maneira que ele não lhe deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços, e entretanto Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo e sádico essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Bom, e a gente fica por aqui. Se você gostou do conto, indique para seus amigos, ou se quiser lê-lo completo, ele está disponível juntamente com outros no site dominiopublico.gov.br. Vale a pena dar uma pesquisada e fazer essa aterrorizante leitura. E de graça. Até o próximo conto.